Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre 2025 em revista e previsões para 26. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Vamos olhar para 2025 e para 2026? Vamos. Último programa do ano? Último programa do ano. Então vamos lá. Vem. Cora, já que é o último programa do ano, Hassameer, Feliz Natal, próspero ano novo para todos que nos assistem. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte: qual é a notícia do ano de tecnologia para mim, qual é a notícia do ano de tecnologia para você, e uma previsão tecnológica para 2026 feita por mim, outra por você, e depois a gente fala do livro. Tá bom. Pode ser? Pode. Qual você acha que é a notícia de tecnologia do ano? Olha, você sabe que eu pensei nisso e eu não chego a uma notícia particularmente, sabe? Porque é tudo envolvendo a inteligência artificial. Claro. Eu acho que a notícia do ano foi a intimidade que nós adquirimos com a inteligência artificial e como ela deixou de ser uma coisa esquisita, um bicho dos sete mares, uma hipótese tecnológica, e se tornou realmente uma ferramenta corriqueira que todo mundo conhece. Quer dizer, 2025 é o ano em que a IA virou paisagem. Acho que sim. Tá. Eu fiquei pensando, né? Eu acho que Nano Banana é a notícia do ano. É inteligência artificial. Não, claro. Sim. Nano Banana, evidentemente, é o modelo de imagem do Gemini do Google, né? E por que eu acho que Nano Banana é a notícia do ano? Porque tem versões de modelos... Os modelos de vídeo, eu não acho eles incríveis. Nenhum deles. Não. Eu acho que vão ficando interessantes e tal, mas nenhum faz um vídeo que você olhe... Não. Como nenhum escreve um texto que você olha e diga, ó. E nenhum escreve o texto que você olha e diz, ó. Agora, eu acho que Nano Banana é o primeiro modelo de imagem que é realmente útil. Você realmente pode abrir uma fotografia sua e falar, me bota no Alasca, ou muda a cor bota um piercing no meu nariz para eu ver como é que eu ficaria. Ele consegue fazer coisas bastante realistas, né? Pois é, e eu acho que Nano Banana é útil. Nano Banana realmente muda radicalmente a relação que a gente tem com a imagem. E tem esse nome maravilhoso. Tem esse nome maravilhoso, né? Nano Banana. Então, algumas pessoas se perguntam se Nano Banana substitui o Photoshop. Eu acho que não substitui o Photoshop. O Photoshop, desde os anos 90, é o grande software de edição de fotografia, né? Ultra sofisticado e tal. Eu acho que tem muitas coisas sutis que o Nano Banana não é capaz de fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele põe na mão de pessoas que, quando abrem um Photoshop da vida, ficam absolutamente perdidas, tipo, não sabem nem como começar, porque é um programinha complexo como o diabo, complicadíssimo. Né? Eu até que uso É uma profissão, tá? Né? O Photoshop não é aquele programa que você abre e sai usando, ele não é intuitivo. Ele é um programa que requer que você gaste um certo tempo domesticando ele. Eu uso direitinho o Photoshop. Sim, porque você usa bastante tempo. Olha, eu uso tão pouco que cada vez que eu uso, eu meio que tenho que recomeçar do zero, é um inferno. Eu imagino. E aí, por causa disso, eu passo a não usar, sabe? Eu imagino. Mas Lightroom e Photoshop eu uso bastante.
Eu faço muito PowerPoint de palestra, né? E sempre passa pelo Photoshop. Muito, tipo, para burilar as imagens e tal. Mas, agora, veja, eu uso direitinho, eu sou competente, eu não sou um editor de fotografia. Longe disso. Não quero sugerir que eu saiba usar como os grandes editores de fotografia sabem usar, porque você sabe que existe o fotógrafo e existe o tratador de imagem, né? Tem, impressionante. Não são a mesma coisa. Alguns fotógrafos são bons tratadores de imagem, mas em geral os bons fotógrafos têm seus tratadores de imagem. Mas olha, o piloto de Photoshop é uma outra pessoa. Eu vou te dizer isso já há muito, muito tempo. Eu uma vez estive em São Paulo para conhecer uma gráfica, dessas super gráficas, fazia inclusive a Playboy e tal, e eles estavam justamente editando as fotos de uma atriz, aliás, minha amiga, pessoa muito simpática e muito gostosa e linda e tal, para um número da Playboy. Então, aquela mulher que eu achava que era absolutamente perfeita, eles já estavam no 100º, 20º retoque. Claro. E de uma pessoa que eu achava absolutamente retocável, aquela pessoa que você olha e diz, né? E aí eles me mostraram o nível de minúcia com que eles faziam esses retoques. É muito impressionante. Aí eu me dei conta, quer dizer, eu já sabia de observar, assim, de saber, mas assim, o choque de perceber que nós nunca conseguiríamos ficar iguais às pessoas na internet ou nas fotos, etc., porque, além da pessoa já ser absolutamente espetacular, o nível de retoque aqui em cima era feroz, né? Claro. Então, mas era impressionante, realmente impressionante. Eu acho isso, que o Nano Banana, ele é útil. Ele é incrivelmente útil, incrivelmente simples. Isso é bom. E eu acho que ele é o produto de inteligência artificial mais revolucionário desse ano. Você sabe qual é um produto, a nível de produto enquanto objeto, que eu destacaria no ano? São aqueles óculos da Ray-Ban. Os óculos que a Ray-Ban lançou para Meta, junto com a Meta. Eu não acho que eles já estão lá, mas eu acho que eles são um passo muito importante na direção certa. Eu tenho esse sonho de um dia esses óculos inteligentes serem viáveis. Eu acho que o problema do óculos da Meta é o fato de que o modelo de linguagem que ele usa é o Llama, que é ruim. Sim, mas independentemente disso, eu acho, em termos de hardware... E é quase R$3.000 o óculos, né? Não, esquece tudo isso, quer dizer, a minha... Só armação. Não, a minha questão é só a seguinte, é que estamos chegando lá. Quer dizer, já é um objeto que começa a se tornar viável. Porque antes você não tinha nada que fosse sequer remotamente natural. Você tem razão. Então, eu acho que ele não é um produto ainda que eu vá comprar ou que esteja nas lojas e você diga, vamos fazer fila para comprar, não é nada disso. Mas ele está apontando na direção certa e você percebe que é uma coisa que daqui 1 ano ou 2, você já vai ter alguma coisa perfeitamente viável, hein? Eu acho que em algum momento, é que precisa sobrar uma grana, mas em algum momento eu quero um óculos inteligente desses com câmerazinha e tal. Mas eu não estou nem pensando nesses termos imediatos, não. Eu estou pensando em termos, sabe, gerais de... Claro. Está mais perto do que a gente pensava, né? Tá sim. Previsão. Eu acho que 2026 vai ser o ano em que as pessoas vão se cansar da inteligência artificial. Você acha? Acho. Eu observei no outro dia que eu acho que o Facebook está morrendo por causa da IA. Certo. Porque os textões estão insuportáveis. Você já fez essa queixa? Já fiz essa queixa, já falei disso. Ela escreve bem, mas depois de um parágrafo você não aguenta mais. Ela tem uns vícios de linguagem que se repetem. E estão dando nos nervos de todo mundo. E eu acho que no ano que vem, agora em 2026, nós vamos perceber que ninguém aguenta mais.
ler texto de inteligência artificial e nós vamos começar a valorizar os textos feitos à mão. E eu acho, olha... Mas isso é encher saco de inteligência artificial ou encher saco de gente que usa inteligência artificial? Não, encher saco de inteligência artificial, no geral, porque acho que as pessoas estão enchendo o saco também das imagens e dos vídeos, sabe? É curioso, mas quando as imagens, por melhor que estejam, os vídeos, por melhores que estejam, eles têm uma coisa que você nem sabe. Aquela velha história da pornografia, não sei o que é, mas quando... Mas, eu não sei definir. Eu não sei definir, mas quando eu vejo... Mas eu reconheço quando eu vejo. Foi algum juiz americano que isso é uma regra da Suprema Corte para definir pornografia. É isso, pronto, a gente não sabe definir. Mas é a coisa de separar o erotismo de pornografia. É, exatamente. Eu acho que a inteligência artificial tem isso, a gente não sabe definir por que a gente reage, mas a gente reage. E eu acho que isso vai ficar claro ao longo desse ano. Então, não acho que a gente vai deixar de usar, não. Mas eu acho que vai passar esse fervo de todo mundo usar Pode ser. E tudo, inteligência artificial, e a gente vai começar a revalorizar a mão humana. É um chute, Pode ser. É uma ideia que eu tenho. Pode ser. A minha previsão é mais modesta. Eu acho que Google vai ultrapassar o OpenAI. Isso é bem capaz. Isso é bem capaz. Eu vou te dizer, eu tenho usado inteligência artificial muito pesado. E eu tenho usado principalmente para interpretar dado. Então, uma coisa que eu faço com muita frequência é jogar um monte de pesquisa recente no ChatGPT ou no Gemini e começar a fazer pergunta. Vem cá, esse dado aqui, aquele dado ali, como é que você me ajuda a entender o que essas pesquisas têm em comum, o que não tem? Enfim, às vezes eu pego cortes específicos do eleitorado, esse eleitorado aqui que tem esse perfil específico, como é que você o define? Como é que esse eleitorado, como é que esse corte demográfico tende a votar? Quais são as preocupações? Quer dizer, é muita coisa. E é muito cruzamento. E, Cora, quando você dá muita informação para o ChatGPT, ele começa a alucinar com relativamente cedo. É aquele negócio que você explicou para a gente no outro dia, né? De contexto. Enquanto que o Gemini, ele simplesmente aguenta mais. Ele aguenta mais. Ele demora para alucinar, ele não perde a memória da janela de contexto durante muito tempo. E isso faz uma imensa diferença. E eu acho que para muitos dos usos mais profissionais, as pessoas vão começar a se tocar que o Gemini é simplesmente melhor nisso. Ele é uma ferramenta mais profissional quando você tem que processar muita informação. Agora, o que está em jogo aqui? E eu acho que essa é a arma que vai fazer com que o Gemini ultrapasse a OpenAI em 2026. O Google tem duas coisas que nenhuma outra empresa tem. A avaliação é que o Google enxergue 3 vezes mais da internet do que qualquer outra empresa. 3 vezes mais. Porque você tem muitos sites que são fechados. Agora, esses sites, para poderem usar Google Analytics, para poderem usar as ferramentas sofisticadas do Google para você compreender como é que é tráfego, esse tipo de coisa, para poderem ter propaganda, para poder ter login do Google. O Google oferece trocentas mil ferramentas. Para você usar as ferramentas gratuitas do Google, você tem que permitir acesso ao seu site. Então, mesmo que seja um site que diz, eu não quero que um site de busca entre aqui, mesmo esses sites, o Google tem acesso ao conteúdo deles. Então, isso quer dizer, se o Google tem acesso a 3 vezes mais da internet
do que qualquer outra empresa. Ele é 3 vezes mais eficiente. Isso quer dizer que ele tem 3 vezes mais material para treinar o seu modelo. Aí tem uma segunda característica que as pessoas não sabem, mas é o seguinte: o Google desenhou seus próprios chips de IA. O Google é a única empresa que não depende da NVIDIA. Ele tem os seus próprios chips de IA. E porque ele tem os seus próprios chips de IA, ele não depende do estoque da NVIDIA para alimentar os seus computadores. E ele tem uma nuvem gigante. No fim das contas, o que o Google pode fazer, e a OpenAI e a Anthropic não podem fazer porque não tem uma nuvem própria, o Google pode dedicar uma quantidade. Ele dá uma ferrada ali no Google Photos, ele dá uma ferrada ali na busca e abre mais espaço dos seus servidores para processamento. É por isso que o Gemini tem uma janela de contexto maior. É porque o Google pode dedicar mais computadores para inteligência artificial. E eu acho que essas duas coisas, o ter acesso a uma internet, a mais na internet do que as outras empresas, e o fato de que o Google é independente em relação a parque de processamento, eu acho que essas duas peças vão se somar e em 2026 a gente vai ver uma versão nova do Gemini que vai ser melhor do que o GPT. Acho que isso é uma aposta bastante segura, hein? Não sei, vamos ver. Vamos ver. É pena que nós vamos ter enchido o saco. Não, estou brincando aí quando eu digo encher o saco, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente vai ter essa fadiga de inteligência artificial. A gente vai estar usando mais do que nunca. Super. Com toda certeza. Mas ela vai deixar de ser uma novidade. A gente vai parar de ficar vendo. Eu acho que você pode ter razão. Eu acho que ela vai se transformar numa ferramenta contra qualquer. Ou então as pessoas vão abandonar as redes sociais porque não aguentam mais conteúdo sintético. Não dá. Olha que eu fiz um post no Facebook sobre isso e tive uma quantidade de reações das pessoas dizendo isso mesmo, não estou aguentando mais ler, então é isso, não sei o quê. Então as pessoas já estão percebendo isso. Você pode ter razão. O último programa do ano que vem a gente tem que ver o que a gente ia a gente guarda esse aqui, põe um... Isso. Cora, último programa do ano, mas é uma terça-feira, tem livro, né? Tem um livro e é o seguinte, olha aqui. Eu não sei nem qual é o peso disso aqui, mas é huge, hein? Pesado. Dona Leopoldina e os Viajantes no Brasil, de um austríaco chamado Robert Wagner, especialista em Thomas Ender, editado pela Capivara, que tem uma prática de fazer esses livros maravilhosos. E vou te dizer o seguinte, esta coisa linda, este livro multicolorido, são sei lá quantas páginas, são 451 páginas lindas de ilustração, custam R$140. É um livro carinho. Não. É um livro barato. Para o que é isso? Para o que é isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso é um presente de Natal maravilhoso. Se você ainda não comprou aquele presente de Natal que você não sabe o que dá para uma pessoa, é isso aqui. Todo mundo sabe quem é a Dona Leopoldina? Eu acho que todo mundo sabe quem é a Dona Leopoldina. Você tem a Imperatriz Leopoldinense, você tem a Estrada de Ferro. É verdade. Né? Você tem a estátua na frente do museu. Eu acho que Dona Leopoldina é uma figura bastante conhecida, mas devia ser mais. E esse livro é um bom passo nessa direção. Olha, agora estou falando sério a coisa do preço, porque qualquer livro comum, qualquer romance hoje está saindo por R$80, R$90. Eu só compro Kindle. Pois é, você não tem ideia dos preços. Eu perdi mesmo. Mas isso aqui é realmente muito barato. Em termos de livro, ainda mais com essa qualidade de produção. Então, esse livro, o que é? Ele é uma ótima história da Dona Leopoldina. E, na verdade, ele não é exatamente um livro ilustrado, naquele sentido de coffee table book, que tem mais ilustrações do que texto. Ele tem um excelente texto. E um texto muito legível, você lê quase como se fosse um romance. É um texto muito completo, você fica sabendo do destino dos viajantes depois que deixam o Brasil. Você fica sabendo do destino das coleções.
E na Áustria foi o pior possível, porque o palácio onde elas estavam abrigadas todas pegou fogo e todo o material que os naturalistas mandaram acabou. Você tem toda espécie de dados, de histórias, de intrigas palacianas. A dona Leopoldina deu muito azar, coitada, né? Porque ela era uma jovem austríaca, filha do imperador, e disseram que ela ia se casar com esse magnífico príncipe brasileiro, ia para essa corte luxuosa nos trópicos. E ela chega, o Pedro I é aquele boçal, aquele Bolsonaro avant la lettre, aquele homem sem educação, aquela pessoa horrível, cheia das amantes e sem empatia por ela, um homem horroroso. Coitada, né? As cartas do destino. Ela gostava do Brasil, ela se interessava muito por natureza, a correspondência dela com os naturalistas e com os diretores de museus de história natural na Europa. Você sabe que por conta dela, Dom Pedro II tinha queixo de Habsburgo, né? Provavelmente isso foi importado. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a família real austríaca, os Habsburgos, eram prognatas todos. Tinham aqueles queixos imensos e o Pedro II disfarçava com a barba. Ele usava a barba para disfarçar o queixo Habsburgo. Pronto, tá vendo? Culpa da Dona Leopoldina. Mas ela era uma pessoa muito mais interessante que o Dom Pedro I. Mas muito. Ela se interessava pela política brasileira, ela se interessava... O interesse natural dela, o interesse dela por aquela selva que ela estava vendo, por aqueles animais, é um negócio sensacional. E ela teve um papel muito decisivo na proclamação da República. Não sabia disso. Sim. Da independência. Da independência, desculpa. A cabeça da criatura que não está bem. É que já é o último dia do ano. É claro. Mas ainda bem que você está aqui. Porque o Dom Pedro I não era um cara de nada, e ela não. Ela insistia que era preciso. Que era um país que tinha que ficar de pé. E esse cara tinha uma ótima relação com Dom João VI, né? É mesmo? Eles se davam muitíssimo bem, eles gostavam genuinamente um do outro. O sogro? Mas o marido era horrível. Olha, eu já li várias histórias. Essa não é a primeira história que eu leio, mas dela. E sempre é muito chocante você ver o tratamento que ela teve por parte do marido. E reconfortante você perceber que, de um modo geral, a opinião brasileira sobre ela é melhor do que a opinião sobre ele. O brasileiro sabia. Sabia. Quando ela morreu, o Rio ficou arrasado. E houve um começo de revolta contra Dom Pedro I. Ela era muito querida. Olha só. Muito querida. E qual é a relação dela com os viajantes? A relação dela com os viajantes é que, na missão que trouxe ela para o Brasil, já vieram vários naturalistas para investigar os trópicos. E biólogos, aquelas equipes científicas que vinham... Geólogos, botânicos, zoólogos. É que na época tudo era naturalista, né? Era naturalista. O naturalista incluía um leque de... Agora, nesse livro todo, o que me chamou particular atenção... Tem muita coisa interessante nesse livro, muita. Mas esse quadro aqui, essa reprodução aqui, essa me deu o que pensar. E eu fiquei, tipo, caraca, a gente não pensa nisso. Isso é um singelo desenho de um monte de insetos. A legenda é os insetos mais incômodos do Brasil. Não é insetos brasileiros, vê? Os insetos mais incômodos. Aí o que você tem aqui? Você tem mosquito, você tem lacraia, você tem escorpião, aranha, percevejo, pulga. Umas coisas que eu nem sei o que são, formigas de todos os tipos, enormes, pequenas.
carapanãs. Olha só, Eu tenho ojeriza de lacraia, sabia? eu tenho ojeriza de inseto, que não seja inseto bonito, borboleta, que a gente olha. Borboleta, joaninha, joaninha, borboleta e borboleta e joaninha, né? E eles viviam mordidos da cabeça aos pés. O palácio era uma imundície. É. O Visconde do Lavradio, que governou o Brasil na década de 1770, tipo 20 anos, 30 anos antes do Dom João VI chegar, ele vivia com brotoejas pelo corpo todo, se queixava de tudo. E esse palácio era imundo, imundo. Era uma pocilga. Ao lado do palácio havia depósitos de lixo que no verão fediam aos céus. O quintal era de terra, quando chovia ficava aquele lamaçal. Era um dos lugares mais desconfortáveis. Isso é a Quinta da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista, exatamente. Olha, era tão complicada a situação que eu acho que nem barata tem aqui, viu? Ela não chegou a qualificar entre os insetos mais incômodos do Brasil. Então, isso aqui, e há muitos relatos interessantes sobre esses insetos, porque as pessoas sofrem muito com isso. Inclusive, hoje a gente tem pomadas para qualquer coisa, se você levar uma mordida, se tem repelente. Você não tinha nada disso. Dona Leopoldina, então. É um presentão, viu? Um presentão. Super. Esse presente você pode dar para quem você conhece, para quem você não conhece. Aquela pessoa que você não sabe o que dá, digamos, é o chefe, é o pai da namorada. Aquelas pessoas que precisam receber um presente bom, mas que seja viável financeiramente para você e que agrade, que seja um belo presente. Que bacana, Tá ótima aqui. dica. Super presente. E um livro maravilhoso de ler. Maravilhoso. Eu até fiquei contente porque a Capivara, em geral, faz umas edições maiores e com capa dura. E eu achei que, apesar de ele estar um pouco mais pesado do que eu gostaria, mas ele está fácil de ler, porque ele é bastante manuseável. É um tesouro, viu? Maravilhoso. Pronto. Cora, nós vemos no ano que vem. No ano que vem, Pedrinho. No ano que vem. Passou, hein? Rápido. Mas já tem outro. Já tem outro. Então até o ano que vem, Cora. Até o ano que vem. Você recebe PDF de pesquisas, aquelas enquanto o pleito, a eleição está rolando? Tem sempre aquele amigo, aquele conhecido mais enturmado que tem esses arquivos e manda para todo mundo, né? Gente que trabalha em banco, jornalista, pessoal de política. Em 2026, você pode ser uma dessas pessoas. Basta ser assinante do Meio Premium. E olha, esse é um papel importante para a democracia. Todos nós vivemos em várias comunidades digitais. O grupo da família, da pelada, dos colegas de faculdade é tão importante que em cada grupo desses tem aquela pessoa que cumpre esse papel de ser quem traz informação no ano eleitoral. Tem tanta gente passando desinformação. Pois bem, no segundo em que o TSE liberar nossa pesquisa mensal, você vai estar na lista das pessoas que receberão primeiro a pesquisa Meio Ideia. Você será, no grupo de amigos, quem está no topo da informação. E não são só os números, vai ter análise também da pesquisa, o que aqueles números querem dizer. Feitas essas análises pelo Maurício Moura, diretor do Ideia, feitas por mim. Assuma essa missão. Faça o papel de quem distribui informação. Assine o Meio.